Olá, olá, boa tarde. Você que está aqui começando essa live comigo. Hoje eu vou falar sobre um assunto muito prático, muito interessante, que é como usar a mente, a sua mente, para conseguir mudar seu comportamento e aí sim conquistar aí o seu peso adequado, conseguir emagrecer, conquistar saúde e bem-estar. Então, vou explicar um pouco desse contexto em redor desse tema e ao final vou te entregar várias dicas práticas de como conseguir de fato usar sua mente para emagrecer. Quem não me conhece, eu sou Marta Fonseca, psicóloga, mentora, especializada no tema emagrecimento e bem-estar e acabo de lembrar que estou esquecendo de colocar aqui o tema da live. Já vou direto para o conteúdo. Deixa eu só escrever aqui, então, como usar a mente para emagrecer. Emagrecer, isso serve, na verdade, para todos os seus objetivos na vida. Como, então, conquistar os seus objetivos, mudar o seu comportamento, ter mais possibilidade de mudar os seus hábitos de dentro para fora de uma forma natural, sem precisar ali ficar sofrendo com a questão do controle, da disciplina, e já estou dando spoiler da live. Então, meu propósito aqui, meu trabalho é ajudar você a emagrecer até 12 quilos em 12 semanas. Como eu falei, sou Marta Fonseca, psicóloga, e vamos começar aí nosso tema principal. Como eu estava explicando, se você foca na mudança da sua mente, na mudança da sua mentalidade, da forma como você pensa, interpreta o mundo, você vai poder mudar o seu comportamento, vai sentir emoções diferentes, porque tudo começa na nossa mente. A partir do momento em que você pensa diferente, tem uma nova mentalidade, uma nova atitude, você vai ter novas emoções, sentimentos e aí comportamentos diferentes, e a mudança vai vir de forma espontânea, natural. Quer melhor do que isso? Muito mais leve, fácil e trazendo bem-estar do que uma mudança por imposição, por decreto, que venha de fora para dentro. Então você decidiu, ou o médico falou, ou alguém te orientou, um profissional, ou alguém próximo, querido seu, te orientou a mudar, e aí você tenta implementar aquela mudança de fora para dentro, e o que acontece é muito esforço, muita dor, muito sofrimento, muita crítica, e aí a culpa porque não consegue. Então, a minha proposta aqui é te ensinar como usar a sua mente, como mudar, na verdade, a sua mente, a sua mentalidade, para que a mudança aconteça. Então, esse tema tem tudo a ver com a minha pessoa, com a minha história, com o meu jeito de ser. Porque eu sou uma pessoa inconformada, eu sou inquieta, eu nunca fui de aceitar o status quo, a situação das coisas. Eu sempre quero melhorar, eu sempre quero atingir um ponto melhor ou mudar uma situação que me incomoda. E isso começou ali na minha fase da compulsão, aí do ganho de peso, em que eu percebia e me incomodava muito a relação conturbada que eu tinha com a comida. E aí eu não me conformava com simplesmente ter a disciplina, o controle de me alimentar bem e aí conseguir emagrecer ou conseguir ter saúde. Eu queria era mudar a minha relação com a comida. E como eu estava falando, quando a gente é inconformada ou a gente não aceita as coisas como elas são, tem um lado bom, que você corre atrás, vai e conquista e consegue às vezes mudar, mas tem um lado difícil também, que é a frustração, que é a insatisfação, que é, vamos dizer assim, a inquietude, né, de estar sempre querendo mudar. Às vezes, ser um pouco conformada pode ser
enfim, confortável, vamos dizer assim, né? A pessoa que fica na zona de conforto fica confortável. Mas eu não dou conta de ser assim, então lá fui eu. Comecei a fazer terapia, comecei a ler um monte de livros, comecei a me questionar. Eu tinha um diário na época e eu escrevia muito sobre o que eu sentia, o que eu pensava. Me deparei com alguns livros muito interessantes. Um deles, naquela época, falava justamente sobre a importância de entender como é a sua relação com a comida, com o corpo, os significados, os afetos, buscar na sua história né, as raízes ali daquele seu comportamento, daquela forma de pensar. E eu embarquei nesse processo aí de autoconhecimento para tentar entender qual era a razão de eu estar com aquela relação tão pesada e conflituosa com a comida e comigo mesma que estava me levando à compulsão e a engordar. E aí foram alguns anos de processo, de terapia, de processo de autoconhecimento, de estudos, até que eu consegui desenvolver ou criar uma nova relação com a comida, resgatar ali uma tranquilidade, uma leveza que tornou-se a base do meu trabalho, a base dos conteúdos que eu trago aqui para te passar essa mensagem de que é possível sim mudar a sua relação com a comida, não só controlar o comer, controlar a compulsão, controlar a ansiedade, mas sim de estar leve, de estar tranquila, a ponto de a mudança do seu comportamento ser tranquila, ser leve e aí ser duradoura, né? Porque ninguém consegue ficar fazendo força o tempo todo, controlando e mantendo a disciplina o tempo todo, porque gasta, né? Existem várias pesquisas na área da psicologia que mostra que a força de vontade, ela é finita, tem uma hora que ela gasta, que não, né? Você está cansada no final do dia, no final da semana, e aí a disciplina ali, o controle relaxa e você termina comendo muito ou comendo coisas que não estavam ali no seu previsto, né, na sua prescrição. Então, muito mais eficaz, muito mais interessante e duradouro uma mudança que seja a partir da mudança da mentalidade e da forma como você sente e encara a comida, o corpo ou qualquer outra coisa na sua vida. Então, vamos lá. Como é que é isso? Como é que isso se dá, né? Porque se você tem uma postura, uma visão diferente da situação, por exemplo, na comida, né? Se você encara a comida como sendo algo que você tem que resistir, que você tem que lutar contra o desejo, que você tem que abrir mão, tem que fazer um sacrifício, que você não merece aquele prazer, aquela experiência de comer determinada coisa, você tem uma postura. Se você tem uma outra mentalidade, uma outra perspectiva de que comida está ali disponível para ser comida, que você tem a possibilidade de escolha, que você tem a possibilidade de vivenciar, que você merece, que você pode escolher, decidir e aí usufruir daquela comida, percebe que é uma postura que já começa leve desde o início e a outra já começa na briga, na disputa com a comida e com você mesmo. Né? Uma parte quer comer, a outra diz que não pode, aí você fica, vou ou não vou, eu quero, eu não quero, eu quero, mas eu não posso. E quando você decide comer, termina sendo uma coisa ansiosa, agoniada, com culpa, com mal-estar, com peso na consciência, o que até atrapalha o seu prazer. Não atrapalha? Me diga, é bom comer um bolo, um brigadeiro ali, achando que você está fazendo uma coisa proibida, errada, que você vai ser castigada, punida, que você não tem controle, que você não tem disciplina, que você é fracassada e que você vai engordar? Bom, de 100% do prazer, já perdeu ali quantos por cento? Eu acho que não, uns 90%. Bem diferente de você estar olhando ali para uma comida e ter uma perspectiva de, bom, será que eu quero? Será que vale a pena? É o momento? Eu vou escolher que sim ou que não. Eu vou escolher pelo prazer ali da comida ou eu vou escolher
manter ali minha rotina, minha alimentação mais focada no meu objetivo de longo prazo, emagrecer e ter saúde, bem-estar, ou eu vou me dar esse prazer? Percebe a diferença? Então, é muito mais leve, muito mais tranquila essa segunda opção. E qual você acha que vai levar a uma perda de peso mais eficaz, talvez até mais rápida, mais duradoura, porque é constante, né? Uma postura, uma mentalidade, uma relação que você conquistou, que você construiu, então ela não se perde, e muito mais leve, muito mais agradável, com muito mais prazer. O que você prefere? Comer ali a torta de chocolate nessa postura de, ok, escolhi, meu desejo está grande, a torta vale a pena, ela está realmente com cara de estar boa, até experimentei um pedacinho, realmente é de alta qualidade e eu vou aqui usufruir de todo o prazer, vou me concentrar, vou me deleitar nesse prazer. E a outra que é naquela briga, naquela disputa. Qual você acha que está mais prazerosa? Qual a experiência? Qual a situação vai trazer mais leveza, mais bem-estar? Bom, acho que você não tem dúvida, né? E aí, qual vai ser mais duradoura? Essa relação tranquila com a comida? Claro que muitas vezes você vai dizer não quero, não preciso, minha vontade não está tão grande, a comida ali disponível não está tão boa, pareceu gostosa, mas não é, uma torta meio mais ou menos, e vou deixar para uma outra ocasião, vou focar no meu objetivo de longo prazo. Então, qual dessas você acha que vai ser mais eficaz ao longo do tempo, mais duradoura? É claro que é a segunda opção, né? Porque você vê que é uma transformação de dentro para fora. E com bem-estar, com leveza, com prazer, é muito mais provável de você manter ali aquela situação do que a primeira em que você está afogada na crítica, na culpa, no peso na consciência, no conflito. Então, essa é a diferença do que eu tô falando. Agora, claro, não é assim da noite pro dia. Não é mágica, não é fácil você mudar ali a sua mentalidade, você usar a sua mente para conquistar essa nova posição, com essa nova relação com a comida, com o corpo, com essa leveza. É um processo, uma construção. Se fosse fácil, basta assistir essa live e está tudo resolvido. Então, tem que tomar a consciência de que há um trabalho a ser feito, há um processo. Então, não adianta, por decreto também, dizer agora eu vou pensar diferente, agora eu vou fazer diferente, porque como eu coloquei, tem todo um percurso de autoconhecimento e resgate da sua história, dos significados da comida para você, dos significados do que é estar magro, estar gordo, estar pesado, estar leve, para entender ali a sua relação com a comida, com você mesma, com o corpo e começar a construir outra relação. Então, por isso que a nossa mentoria dura 3 meses. Na verdade, 3 meses é o intensivo, mas a ideia é que a pessoa fique ali o ano todo na comunidade para fortalecer, para dar continuidade a esse processo. Então, não adianta você pensar que levou 30, 40, 50 anos para ser e funcionar como você funciona, ter a mente, a mentalidade, os comportamentos, as emoções, os gatilhos, as reações, os automatismos que você tem hoje, mudar da noite para o dia. Então, não adianta ser imediatista, não adianta querer uma solução rápida e mágica, né? Porque mágica só existe no circo e olhe lá. Então, é importante entrar como eu coloco, né, em várias outras lives tenho falado isso, assim, na abertura da mente, na flexibilidade, na curiosidade, para entrar nesse processo aí de autoconhecimento, de busca dessa rede de significados, de afetos e de história que tem em torno da comida, do seu comportamento de comer, ou seja, como você come, não só o que você come, como você pensa
interpreta o comer, olha aí, vamos usar a mente, vamos investigar a sua própria mente, a mente investigando, entendendo a própria mente. Então, esse é um passo, é uma estratégia aí desse processo de autoconhecimento. Estou lembrando agora de um mentorado meu que ele chegou com uma história assim, de que ele se sentia meio que um troglodita, um homem das cavernas. Ele era grande, alto e já tinha batido 3 dígitos na balança e estava muito preocupado porque vivia ali no efeito sanfona. Engorda, emagrece, engorda, emagrece. Ele até conseguia mudar ali o comportamento a fórceps por decreto. Então agora eu vou comer nessa quantidade, esse tipo de alimento, vou seguir tal dieta. Emagrecia, mas logo voltava a engordar. Ou seja, não tinha mudado a sua mente, a sua mentalidade e continuava funcionando sobre os mesmos automatismos, mesmos significados, a mesma relação com a comida e com ele mesmo. Então, claro, se você não muda por inteiro, não muda internamente, você vai, ao longo do tempo, voltar para os comportamentos antigos e vai voltar para o peso antigo, porque você vai repetir. Não tem como a gente querer mudar uma coisa sem mudar, né? Fazendo tudo igual. Então, como você vai mudar o peso, o tamanho do seu corpo, tendo os mesmos comportamentos? Porque você não conseguiu mudar de verdade, então você controlou ali por 1, 2, 3 meses apenas, manteve ali a disciplina, a força de vontade, o controle, conseguiu emagrecer, mas a mente estava funcionando do mesmo jeito. Então, consequentemente, os mesmos sentimentos, as mesmas emoções e reações, mesmo comportamento, então ia engordar de novo. E aí ele chegou bem cansado, foi indicado para mim até por uma psicóloga, colega minha, e ele se identificou muito com a proposta do trabalho, porque ele viu que não dava mais para continuar só focando no que comer, que ele tinha que parar para pensar como ele comia, como ele se relacionava com a comida. E aí foi muito lindo o processo, ele entrou aí nesse questionamento, se interrogando, por exemplo, por que para ele só funcionava ou só tinha valor se ele comesse muito. Então, era um prato cheio. Aí ele falava, eu pareço um homem das cavernas, um estivador, um pedreiro. E ele não tinha uma profissão ali braçal que demanda muito do corpo e que gasta muita energia. Ele trabalhava ali em algo intelectual, ficava parado no computador. Então, ele começou a investigar esses significados. Por que, por exemplo, precisava comer metade de um bolo, né? Um bolo grande, assim, uma receita para a família, de uma vez, por que não servia só um pedaço? E começou a experimentar novas atitudes, novos comportamentos, mudando a sua mentalidade, até que no final do processo ele realmente teve uma mudança muito significativa nesse ponto de se dar conta o quanto que a mente dele tinha mudado, quanto que ele estava vendo, enxergando a comida, o comer e ele mesmo, a imagem que ele tinha dele de uma forma diferente. E aí, consequentemente, o comportamento dele foi diferente e de uma maneira mais duradoura, mais permanente. Então, essa é a grande conquista ou a transformação verdadeira no meu ponto de vista, e aí você não vai precisar mais ficar nesse esquema aí de controle, disciplina, força de vontade, porque realmente a mudança vai vir de dentro para fora. E aí você pode estar pensando aí, mas isso aí basta disciplina. Depois de 21 dias, eu ouvi dizer que depois de 21 dias de um hábito diferente, ele se internaliza e tá tudo certo. Isso aí, esse negócio de autoconhecimento, não dá muito trabalho, eu não quero saber, eu preciso mudar rápido. Para algumas pessoas, pode até ser que funcione, né? Quando a pessoa não tem grandes conflitos, grandes afetos, grandes significados em relação à comida, quando é só um mau hábito, sabe assim? Ela se acostumou ali com aquele hábito meio ruim,
Então, você tomar uma atitude e começa o hábito novo e depois de 21 dias ele tá, né, mais fixado. A gente precisa começar por algum lugar. Ok, começar pelo comportamento, pelo hábito. Mas normalmente, quem tá ali, quem tem uma história de sobrepeso mais crônica, de longo prazo, quem já passou aí pelos altos e baixos de engordar e emagrecer, do efeito sanfona, é porque tem sim dimensões emocionais, dimensões afetivas muito grandes, muito fortes e tem uma relação ruim com a comida. Porque se no início não tinha, depois de tantos percalços, engorda, emagrece, entra numa dieta e sai, e outra, e angústia e conflito, a relação já ficou perturbada. Então, começar ou focar apenas no hábito não costuma funcionar. Então, que tal começar, ok, pelo hábito, se esse é o seu foco, mas já ir também trabalhando a sua mentalidade, usando a sua mente para se interrogar, para se questionar, para se conhecer e tentar aí mudar a sua forma de pensar e se relacionar com o mundo. Justamente porque aí sim vai ser uma mudança de dentro para fora, como eu coloco, e não uma imposição. Não, agora eu vou mudar o hábito. Não, às vezes a mudança é tão significativa que o hábito ele muda de uma forma natural. Então, quando você se impõe essa mudança, ou quando alguém impõe por você, porque você não conseguiu tomar a atitude, isso até pode servir como uma chacoalhada, uma forma de você acordar. A gente está tão ali imerso, né, na nossa zona de conforto, na descrença, na desmotivação, às vezes até numa depressão, porque a gente não consegue mudar, porque as coisas não estão do jeito que a gente quer, que a gente precisa ou pode ser importante uma chacoalhada de alguém, ou uma imposição. O médico diz, ou você emagrece, senão não vai mudar ali a sua condição clínica. Uma pré-diabetes, uma pressão alta, uma esteatose hepática, ou então uma chacoalhada de fora de um cônjuge, dizer, ó, assim não dá, assim não tô feliz, não tenho prazer, não tenho admiração, enfim. Mas aproveite essa, vamos dizer assim, né, pressão externa para você tomar para você mesma essa proposta de mudança, para que seja algo com a sua motivação própria e de dentro para fora, nesse processo aí que eu estou colocando, que é tão importante de você usar a sua mente para o seu autoconhecimento e questionando a própria mente, a própria mentalidade, no sentido de pensar como você interpreta, entende e ressignifica e ressignificar as coisas, a sua relação com a comida e o comer. Então, por exemplo, você sai dessa situação de ficar brigando com você mesmo, sabe? O anjinho e o diabinho. Eu quero comer. Não, não posso. Não é saudável. Não, mas eu posso, eu mereço. Eu tive uma semana muito estressada. Não, não deve, para com isso, não sei o quê. Então, olha aí a mente funcionando. Então, quando você observa a sua mente, você fala, ok, pera lá. Eu tô nesse conflito, eu tô nessa dualidade, eu tô nessa briga comigo mesma. Tem aí que duas partes de mim tentando, né, me convencer ou tomar decisão, tomar a frente. Aí você toma um passo para trás e analisa a sua própria mente e tenta entender o que está acontecendo, da onde vem isso. Às vezes a gente está repetindo, por exemplo, discussão que a gente ouviu ali na infância, por exemplo, quando tem a discordância entre o pai e a mãe em relação à alimentação. Um é mais flexível e acha que é importante agradar a criança com doces, com bolo, ou premiar. Você ganhou 10 na prova, vamos tomar um sorvete, tá aqui uma caixa de bombom.
um outro mais preocupado com a saúde ou mais rigoroso. Não, sobremesa, doce é só final de semana, é só quando tem uma situação especial, uma festa. Então, você internalizou esses debates e está aí repetindo na sua cabeça. Percebe como é importante você resgatar a história? Aí, nesse momento, você vai usar a sua mente para pensar, ok, mas o que eu penso? Né? Aqui está meu pai, está minha mãe, aqui está o diabinho, aqui está o anjinho, aqui está a teoria e aqui está o meu desejo, aqui está o racional, aqui está meu inconsciente, minhas emoções. Então, o que eu quero? O que eu penso? Então, você já começa ali a se apropriar do discurso, não ficar ali alheio, né, no meio de um monte de vozes na sua cabeça. Então, percebe? Olha o trabalho mental, olha o trabalho da mente para questionar e investigar como sua mentalidade está e qual a mentalidade seria mais interessante. Então, use a sua mente como a ferramenta, como o caminho, como a estratégia para você se questionar, se investigar e entender ali as raízes e o contexto do seu comportamento. E tem um outro ponto que é bem prático, bem interessante para se pensar aí como usar a sua mente para emagrecer, como mudar a sua mentalidade, são exercícios da neuroplasticidade. Neuroplasticidade é uma área, ou na verdade um conceito que está sendo muito discutido e estudado na neurociências, que é a capacidade do cérebro de mudar tanto a sua estrutura quanto o seu funcionamento. Por muitos e muitos anos, a gente pensou que o cérebro era um órgão estático, né? Uma vez que você perdesse, por exemplo, neurônios, eles estariam mortos e você não recuperaria a função que eles tinham. Então, é muito comum a gente ver uma pessoa que teve um derrame, por exemplo, ela ficar com deficiências ali, por exemplo, na motricidade, se a área que foi afetada do cérebro foi a área dos movimentos. Então, ela fica andando torto, ou a mão fica, né, sem ter os movimentos, perde o movimento fino, ou ela não consegue falar direito porque não consegue movimentar os músculos da face, ou então a pessoa que teve uma lesão na área da fala e não consegue falar, ela até consegue mexer os músculos, mas não consegue falar. Então, essa visão de que uma vez danificado o cérebro, ele não tem como se recuperar. Diferente de outros órgãos que você machuca e ele se regenera, se recupera, mesmo que fique uma cicatriz, por exemplo, mas se recupera. E o que a neurociência está descobrindo, já tem algumas décadas aí, em vários experimentos, é que o nosso cérebro tem sim uma capacidade de se regenerar ou de substituir uma área por outra. Então, os neurônios que foram ali danificados por algum problema, eles podem ser substituídos por outros. E aí tem uma série de exercícios e de estratégias para conseguir isso. Não é algo natural, porque o natural é como a gente vê, a pessoa teve algum problema, um acidente, um derrame, alguma doença e ela fica com aquela deficiência se o cérebro foi danificado. Então, eu não tenho tempo nessa live para explicar no mais detalhe como a neuroplasticidade acontece e que tipo de exercícios são possíveis ou que tipo de resultados são possíveis, mas o que eu posso dizer é que sim, há estratégias, há recursos para você também trabalhar a sua mente dessa forma bem focada, bem estruturada pelas pesquisas da neuroplasticidade e mudar, por exemplo, comportamentos como a compulsão, como a necessidade de comer além da conta. Na mentoria a gente trabalha a fundo essas estratégias para que você possa aí usar de todos os recursos possíveis ou disponíveis para trabalhar a sua mente e conseguir ali o seu objetivo de perder peso, mudar seu comportamento, conseguir ter hábitos mais saudáveis. Então, a lógica, o importante é a gente pensar nessa sequência, porque se você consegue mudar o seu pensamento, se você consegue
Ou seja, se você consegue mudar os seus pensamentos, as suas emoções mudam, porque as nossas emoções, geralmente, elas são reações a um pensamento. Se eu tenho um pensamento de que eu estou em conflito com alguém, ou eu estou decepcionado, eu estou muito frustrado porque a pessoa não fez o que deveria fazer, ou fez, eu vou sentir uma raiva, vou sentir uma mágoa, uma frustração, e aí a minha reação, meu comportamento é em função daquela emoção. Então, se eu consigo, pelos exercícios da neuroplasticidade, ou por esse processo que eu já estou ensinando, de se usar a mente para se investigar, para se interrogar, para entender ali a sua forma de interpretar o mundo, a sua forma de se relacionar com o mundo, com a comida, por exemplo, se você consegue mudar essa forma de ver o mundo, interpretar, ou seja, a sua mentalidade, você vai mudar as suas emoções e vai mudar o seu comportamento. Essa é a lógica que é fascinante. Como mais que você pode conseguir isso? Por exemplo, a meditação. A meditação é até um dos recursos que a neuroplasticidade tem estudado. A neurociências faz muita pesquisa com imagem do cérebro, com ressonância, para mostrar como que era o cérebro da pessoa ali, antes dela começar a meditar, aí passa por um programa de meditação por 8 semanas e depois faz de novo as imagens, os exames, para ver como que tem áreas que são mais ativadas, outras menos, por exemplo, a do estresse, estão menos ativadas, a regulação emocional está mais ativada, algumas até cresceram, outras diminuíram. Então, a meditação é um ótimo exercício, por isso que eu sou tão defensora e faço uma propaganda da meditação. Na mentoria, ela é uma estratégia, um recurso básico que a gente começa desde o início, porque ela possibilita, além de diminuir a ansiedade, ajudar a dormir, diminuir o estresse, ela também vai ajudar você a mudar a sua mentalidade, a você ter uma outra postura em relação às coisas da sua vida e, melhor ainda, ter a possibilidade de fazer escolhas mais pensadas. Aí você vai poder usar melhor a sua mente para tomar decisões. Então você sai do automatismo, sai daquela resposta ali reativa. Então tem um doce na minha frente, eu estou numa festa, o que é natural? Eu vou comer. É uma oportunidade? Não necessariamente. Você vai começar a se perguntar, ok, mas eu quero, eu não quero, vale a pena? Eu estou com fome, ou eu estou com desejo, eu estou com vontade? E depois daqui, será que vai atrapalhar meu jantar? O jantar é especial, tá gostoso, eu não quero perder minha fome. Ou seja, você sai do automatismo e você usa a sua mente para entender a situação e para escolher como você vai reagir. Então, meditação é um passo, é uma estratégia super importante. Se você não começou ainda, comece, você vai ver que vai te ajudar em vários aspectos. E pensando aí na mudança de hábito, no emagrecimento, na conquista aí da saúde, ela é uma forte aliada, um recurso extremamente importante para você conseguir. Então, era basicamente isso que eu tinha para trazer para vocês. Espero que tenha despertado ali uma sementinha para você começar a se dar esse trabalho de usar sua mente para entender um pouco mais a sua história, para você poder descrever uma narrativa e mudar essa narrativa, ou seja, você contar a sua história de uma outra forma e ver a sua mente como sua grande aliada, não como sua inimiga, aquela que vai ficar dando vontade de comer e que vai ficar ali brigando, né, com as várias vozes, mas sim como um recurso importantíssimo para você conseguir entrar nessa viagem, nesse processo do autoconhecimento, da autoinvestigação, interrogação e conseguir mudar a própria mente e a mente mudar
aí suas emoções, seus comportamentos e você conquistar aí seu tão desejado peso e saúde. Então, se você gostou dessa live, se ela foi útil para você, encaminhe para um amigo, uma amiga que também possa se beneficiar aí dessas estratégias, desse conhecimento. Deixe seu comentário aqui com alguma dúvida, alguma experiência que você tenha vivido, que exemplifica isso tudo que eu trouxe aqui hoje. E até quinta-feira na live Marta Responde, em que eu vou poder responder aí as dúvidas que vocês enviarem ou os pontos que vocês queiram aprofundar. Tchau, bom trabalho, boa tarde, até quinta-feira.